Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com muita informação, muito conteúdo para você, empreendedor, para você, empreendedora, ter mais condições de fazer a gestão e a prosperidade do seu negócio. O canal NTBA conta com o apoio e oferecimento da construtora Miramar, 49 anos, construindo patrimônio sólido e oferecendo a você, empreendedor, a você, empreendedora, a mais diversificada oferta de imóveis para que você tenha o conforto, a segurança e a tranquilidade para você e a sua família. 49 anos de experiência. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar. O canal NTBA também com apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu negócio desde o início e também levando por essa jornada empresarial e também buscando o seu posicionamento estratégico. Canal NTBA também com apoio da Now Business Solution, que faz a gestão financeira, tributária e fiscal do seu negócio para que você possa concentrar naquilo que é o mais importante, fazer negócios e fazer o seu negócio decolar. Como nós comentamos e falamos em todo episódio, o que está preocupando, o que o empreendedor quer saber na pauta de hoje do empreendedor. Na pauta de hoje do empreendedor, um assunto bastante interessante e relevante que para muitos ainda causa um certo desconforto à sua compreensão. Estamos falando da economia criativa. Mas como assim? Economia criativa? A gente já não tem economia normal, a gente já não acompanha os dados econômicos, a gente não... os indicadores. Sim, é verdade, mas a economia ela é simbolizada pela troca de bens de consumo e serviços. É isso que gera a economia. E quando nós falamos da economia criativa, nós estamos falando da troca de bens, produtos e serviços, quando o apelo da criatividade e o apelo à inteligência, à experiência, à vivência de quem está provendo esses produtos, serviços, se fazem presentes. Então a economia criativa ela é formada por atividades econômicas na qual o conhecimento e a criatividade individuais ou coletivos são a verdadeira matéria-prima. Então é naquilo que vem dos saberes, do conhecimento, da cultura, da história, que você coloca isso através, que você, na verdade, embrulha através de produtos, de serviços e oferta isso ao mercado. Que cada vez mais, por outro lado, tem um apelo muito grande por produtos, por serviços que advêm dessa economia criativa, que muitas vezes tratam, a sustentabilidade como primeiro plano, que invocam a cultura local, regional, que faz com que a geração de renda se dê na comunidade. Então são todos fatores que são levados em consideração na hora que você consegue enxergar os vários tentáculos pelas quais a economia criativa está presente. Então gera serviços e produtos com valor simbólico e econômico e envolve um sistema de criação, produção e distribuição e consumo desses produtos. Então veja, é um ecossistema que é montado, que é concebido, buscando valorizar os saberes, buscando valorizar a experiência, buscando valorizar a cultura e isso tudo traduzido em produtos e serviços consumidos por uma parcela significativa do mercado econômico, que também valoriza os produtos dos saberes, do conhecimento, da evolução tecnológica, e isso tudo acaba compondo, então, esse ecossistema da economia criativa. A economia criativa tem um alto potencial de geração de emprego, de renda, de riquezas, representando uma nova forma de trabalhar, alinhada com as tendências atuais e o que a gente vislumbra para o futuro também, como a simplificação dos espaços produtivos, o respeito e a valorização da diversidade. Há uma certa forma, uma disruptura do modelo tradicional da concepção de negócios e de como podemos obter as verdadeiras matérias-primas para que nós possamos produzir, então, produtos e serviços
e colocá-los no mercado e colocá-los ao consumidor no momento adequado e com a valorização que esse produto e que esse serviço merece. Valorizar e desenvolver o capital humano, né, é fundamental através do conhecimento, do conjunto de conhecimentos, de habilidades, atitudes e experiências que favorece a realização desse trabalho, mas também favorece as trocas sociais, eleva a autoestima e, sobretudo, estimula a cidadania. Então, ao falar da propagação e da construção de um ecossistema daquilo que nós conhecemos como economia criativa, há a valorização de fato da pessoa, do ambiente, do meio a qual ela pertence. Eu traduzo isso em empreendimentos? Evidentemente que sim. Existem e são inúmeras as oportunidades que nós temos dentro do ecossistema, do conjunto de atividades econômicas que compõem, notadamente, a economia criativa, da possibilidade de empreender. De empreender não somente pelo conhecimento, pelos saberes, pela experiência, mas também aproveitando para estruturar esses negócios, aproveitando para complementar com produtos e serviços aquilo que a economia criativa tem como pilar básico. E a gente vai passar aqui rapidamente pelos principais componentes e pelos pilares das atividades econômicas que compõem esse ecossistema da economia criativa. Se nós observarmos, ao falarmos aqui no canal NTBA, estamos exercitando a produção da economia criativa, com a produção de conhecimento, de conteúdo, levando até você, empreendedor, até você, empreendedora, as informações. Oriundas do quê? Dos saberes, do conhecimento, da experiência de todos aqueles que dividem aqui o nosso espaço do canal NTBA, trazendo para você, empreendedor e a empreendedora, a informação com a qualidade, com a seriedade, com a credibilidade e no momento certo, para que você possa tomar as melhores decisões para fazer o seu empreendimento, para fazer o seu negócio prosperar. Mas para chegarmos até você, nós estamos fazendo uso da tecnologia, o uso de plataformas digitais, de profissionais que compõem aqui toda a estrutura do estúdio onde está sendo gravado, gerado o conteúdo do canal NTBA. Então percebam que eu tenho um profissional atuando aqui na mesa de operação, que eu tenho aqui um profissional que detém o conhecimento nas artes para produzir a arte que vai até o ar a você, nas vinhetas, na abertura, no encerramento. São saberes, são conhecimentos, são profissionais das mais variadas áreas. As pessoas que sentam aqui, dividindo a bancada conosco, trazendo conhecimento naquele café gostoso, né, naquele momento mais descontraído, onde a gente tem a informação também chegando, né, oriundo de outras pessoas, com seus saberes, com as suas experiências. Isso tudo vai compondo esse ecossistema da qual nós conhecemos como economia criativa. Quando eu olho a indústria da economia criativa, nós vamos ter um núcleo central aí, voltado aos setores de consumo, da cultura, das mídias, da tecnologia. Então nós estamos falando lá no consumo, as atividades ligadas à publicidade, as atividades ligadas à arquitetura, ao design, à moda. Então na publicidade, atividades de publicidade, de marketing, de pesquisa de mercado, organização de eventos. Isso tudo está dentro do ecossistema da economia criativa, dentro do conjunto consumo. Na arquitetura, o design, o projeto de edificações, paisagens, ambientes, planejamento e conservação, urbanismo. A forma como vão transformar os núcleos urbanos, as nossas cidades, os nossos lugares, cada vez mais aprazíveis, desejados. Pensar no design gráfico, na multimídia, nos móveis, em tudo aquilo que envolve, né, a concepção e a construção daquilo que nós vamos utilizar. Então, o cuidado, né, as formas, a ousadia, né, a lapidação, né, dos desejos, a vanguarda de fazer as coisas diferentes, está dentro desse arcabouço da economia criativa. A moda, né, os desenhos de roupa, os acessórios, o calçado, né, e seus acessórios, né, os modelistas, né, que vão desenhar, que vão conceber as peças, mas também todo aquele ecossistema que envolve o mundo da moda, dos profissionais que ali atuam na confecção dos produtos que serão apresentados pelos modelos, nos seus desfiles, na concepção dos eventos de apresentação, de vernissagem.
E mais, pelo calendário comercial que a própria moda acaba desenvolvendo, notadamente baseada no binômio primavera-verão, outono e inverno. Então há um constante ciclo de renovação, de tendências, isso tudo dentro da economia criativa. Né? É pensar da genialidade dos estilistas, é pensar daqueles que vão desenhar os acessórios. Tudo isso compõe, então, esse conjunto, né, dentro da economia criativa que nós chamamos de consumo. Já no núcleo cultura, a gente vai ter aí as ações muito mais afetas às expressões culturais, o artesanato, o folclore, a gastronomia, né, o patrimônio e artes, os serviços culturais, a museologia, a produção cultural, o patrimônio histórico, seja ele material ou imaterial, as artes cênicas, então a atuação, a produção, a direção de espetáculos, de peças teatrais e de dança, ou seja, é a movimentação da cultura, né, da aplicação do conhecimento, da inteligência, da capacidade criativa do ser humano em traduzir em arte. E essa arte, ela deve ser sim posicionada, deve ser empreendida, deve ser monetizada. Então faz parte desse arcabouço da economia criativa. Pensar aqui, por exemplo, no folclore, quão relevante não é conhecer as festas juninas, por exemplo, né, que são parte inerente da nossa cultura do Brasil, mas também respeitar as culturas e o folclore, né, de culturas em âmbito mundial. Algo que a gente vê acontecer, por exemplo, além de ser o dia do Saci, né, no dia 31 de outubro aqui no Brasil, mas também é o dia de Halloween que a gente acaba, né, absorvendo um pouco da cultura celta. Isso também faz parte desse entendimento da comunhão e da percepção de que todos nós temos relevância, todos nós temos algo a aprender com o outro. O que dizer então da gastronomia? E a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui no canal NTBA para você empreendedor, para você empreendedora. Enxergar a gastronomia como uma corrente, né, um deslocador de corrente de visitantes, portanto do turismo. Então, a gastronomia sim desloca correntes turísticas. É pensar em ir ao sul, ao Rio Grande do Sul, e não comer um churrasco. É em Minas, o que você pensa, empreendedor? O que você pensa, empreendedora? Claro que vai vir à cabeça o pãozinho de queijo, o docinho de leite, aquele queijinho da canastra. Se eu falar de Salvador, Bahia, quem aqui não arrisca aqui a dizer de primeira mão, pô, Salvador, Bahia é o acarajé, é a baiana, é a capoeira, é o axé, é o sincretismo religioso, essa coisa maravilhosa da miscigenação da cultura afro com a cultura brasileira. Em qual outro lugar do planeta você tem dentro de um templo religioso católico a expressão máxima de uma outra religião afro-brasileira, que é o candomblé? Então você tem lá o catolicismo misturado com a cultura, a religiosidade afro-brasileira, representada pelos orixás, e que isso promove uma lavagem de uma escadaria. Estou falando aqui para todo, aqui o empreendedor já sabe de quem eu estou falando, né? Da Colina Sagrada em Salvador, falando aí do Nosso Senhor do Bonfim. Olha que coisa extraordinária, como isso, né, transborda em empreendimentos e negócios daquela fitinha do Senhor do Bonfim que é feita, né, que é onde a gente faz os 3 pedidos, amarra os 3 nozinhos, ela só se desfaz quando os pedidos são realizados, porque isso tem a ver com a nossa fé, mas também tem a ver com o deslocamento para ver aquilo acontecer. Como a gente vê os festejos juninos de Campina Grande, por exemplo, de Caruaru, ou quando vamos à Amazônia a ver lá o garantido, né, lá na questão da festa do boi. Tudo isso tem a ver com o deslocamento de pessoas, tudo isso tem a ver com o consumo da cultura. Caprichoso e garantido, os 2 bois, aqui para que o vermelho e o azul não sintam-se, né, deixado de lado, as cores são iguais, né, o arco-íris é a diversidade que representa melhor isso, somos todos iguais. Então aproveitemos os negócios da economia criativa, você meu empreendedor, você minha empreendedora, para fazer o seu negócio não só empreender, mas para fazer decolar. Na questão das mídias, por exemplo, na questão das mídias nós temos editorial, edição de livros, jornais, revistas, conteúdo digital, o audiovisual, o desenvolvimento de conteúdo. Olha o exemplo do canal NTBA, a distribuição, a programação e a transmissão. E chegamos à tecnologia, que hoje cada vez mais em voga, cada vez mais propagada, desejada, né, com planejamento e desenvolvimento.
através de pesquisas, de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas técnicas, através da biotecnologia, da bioengenharia, das pesquisas ligadas à biologia e das atividades laboratoriais, dos ensaios que são feitos, e também da tecnologia aplicada também à informação e à comunicação, ao desenvolvimento de software, de sistemas de consultoria em TI, de robótica, de games. Olha o ecossistema que nós temos aí, e daí advém as indústrias e os empreendimentos que cercam todo esse sistema da economia criativa. Usemos isso a nosso favor para empreender, para realizar os nossos negócios e propor negócios e entregar valor ao mercado e aos nossos clientes. Com o oferecimento de Construtora Miramar, 49 anos, produzindo, construindo um patrimônio sólido para você e a sua família, viver com conforto, com segurança e com tranquilidade, com o apoio de NNA Consultoria e projetos, uma consultoria voltada ao mundo do empreendedor para acompanhar o seu negócio, para fazê-lo desenvolver, e com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão financeira, tributária e fiscal do seu negócio para que você possa prosperar. Vamos para aquele momento gostoso? Vamos tomar um café? Vamos para a sala com o café, para o cantinho do café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos de volta naquele cantinho gostoso, na conversa no café. Hoje com uma pessoa muito especial que conhece tudo de língua estrangeira, conhece sobretudo do inglês. Uma professora de inglês aqui conosco, uma turismóloga, um agente de viagens, alguém que conhece do mundo da hospitalidade e sabe da relevância que é atender bem, inclusive num segundo idioma, aos nossos viajantes, ao nosso turista, aqueles que nos procuram do mundo inteiro e que vêm para o Brasil. No episódio de hoje, estamos com Sandra Freitas. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Que bom, Sandra. E aqui eu faço uma provocação de partida, né? Imaginar o seguinte: o hóspede chegou. E agora? O turista chegou. E agora? Ele veio ao Brasil e não fala um A em português e talvez não fale o idioma tido como aceito pelo mundo, pela comunicação universal, que é o inglês. E o que fazer? E agora? Então, eu vou começar com você com um exemplo, sabe, do que passamos um tempo atrás. Estávamos em uma viagem em Vila Velha, e eu estava na casa de amigos, e a gente estava andando pela rua e achamos um turista italiano. E ele queria muito conhecer o Convento da Penha. Estávamos perto, só que um detalhe, nem eu, nem a minha amiga e nem o meu amigo falávamos italiano. E a gente queria muito ajudar, porque eu acho que o brasileiro ele tem muito isso, a gente precisa ajudar, a gente não gosta de deixar a pessoa perdida, então a gente fica naquela assim, o que eu vou fazer? O convento estava ali, a gente olhava para eles para tentar mostrar qual era o caminho, e a gente ficou ali, enfim, a gente conseguiu passar a informação. Só que aí eu te pergunto, como você está me colocando aqui para mim, o hóspede chegou. E numa rede hoteleira ou num ponto turístico, como isso funciona? Porque, principalmente na área de hotelaria, que o ponto é ali, a base dele é aquela. Ele muitas vezes vai perguntar, como que eu faço para chegar lá? Eu vou a trabalho? Ou eu vou a turismo? E aí? E aí você começa assim, ó, bem-vindo, welcome, benvenuto, né? Benvenuto em italiano, né? E aí, welcome em alemão, e aí vai, em chinês, em filipino. Ou seja, a gente recebe gente do mundo inteiro no Brasil, né? E você tocou num ponto, usando aí pelo exemplo lá de Vila Velha, no Espírito Santo, Sandra, que da mesma maneira que ainda no país nós temos muita dificuldade de dominar o inglês como um segundo idioma, ou o espanhol, até por conta da nossa proximidade, né, latino-americana que somos, né? Então, a proximidade com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, ou seja, da América do Sul, somente nós falamos português, os demais falam o espanhol. Na América Central, 90% da América Central fala espanhol, temos o inglês, evidentemente, em alguns países, mas a predominância é da língua espanhola. Na América do Norte, aí sim, exceção do México, mas Canadá
e Estados Unidos, tendo aí a língua inglesa como a principal língua falada. Em Canadá também tem a sua divisão francesa, muito claro isso. Mas o que a gente encontra nos demais países, me parece, desde a primeira idade, na escola, já é a preocupação de não somente falar corretamente o seu idioma natal, mas também fazer o uso do inglês com qualidade, né? Isso a gente vê no México, a gente vê na Argentina, a gente vê em outros países, que no Brasil a gente tem essa dificuldade, mas pela história que você nos trouxe, o italiano também sentiu dificuldade, né, de dominar o Sentiu. inglês. Foi porque ali, naquele momento, e ele falava e a gente, embora que, claro, você tem o conhecimento de espanhol, de inglês, mas aí você começava a tentar linkar uma palavra com a outra e ele mostrava o papel e ele queria chegar aqui e a gente assim, mas vamos, e começa a fazer gesto, tudo. E você falando no caso da Argentina, do Paraguai, dos países, né, no Mercosul, quando você chega lá, você vai numa loja, você vai em alguns lugares, pelo menos foi a minha experiência. Eles falavam português. E assim, da gente perguntar, mas você é brasileiro? Não. Eu sou paraguaio, eu sou argentino, sei lá. E eles usando o português corretamente. Então eles não era o hotel, eu estava numa loja, de repente fazendo uma compra de um perfume, numa loja para você vá, porque não vê importados os eletrônicos, você estava ali num cotidiano e que eles falavam muito bem. Tanto a oportunidade que eu tive de viajar para o Paraguai ou ir para a Argentina, pelo Mato Grosso do Sul, o Paraguai, e aqui por Foz do Iguaçu. Quando eu atravessei, você conversando desde o lugar mais até qualquer. A conversa com eles, você não percebia que eles eram de lá. Eles falavam português direitinho com a gente. Então, eles se prepararam para receber nós, os brasileiros, né, o nosso país, assim, como eu vou dizer para você, da onde vinha o comércio, a renda para eles também, Sem dúvida, né? mesmo porque a quantidade de nós brasileiros que viajamos para os países do Mercosul e para os países fronteiriços, né, o caso como você citou do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, enfim, faz com que você comece a acostumar com a língua, né, para atender ao seu cliente, no caso nós, enquanto clientes nos países vizinhos, mas também ao mesmo tempo a gente também começa a acostumar o ouvido, né, para o espanhol. Muito embora se falem dialetos diferentes, né? Isso. Você ouvir um uruguaio, né, falando espanhol é diferente de um argentino, que é diferente de um paraguaio, que já tem influência guarani, né, que é a língua nativa, Isso. né, que eles têm ali até pela sua origem etimológica. A gente vai se acostumando e muitas vezes arriscamos no portanhol, né? É. Achar que muitos vocábulos, no caso do espanhol, parecem ou seriam parecidos com o português, quando na verdade não o são, né? Então, mas a gente se acostuma com isso, é entendido até com bom humor, né? Porque há um esforço mútuo de entendimento, né? Entre os países aqui, que somos todos irmãos, né? De que a gente possa se comunicar melhor. Mas quando a gente traz o turista da Ásia, né? Do Oriente Médio, né, da Europa, a gente tem a predominância do inglês aí acontecendo, né? E, sobretudo, eu acho que a gente tem um grande desafio, mesmo acostumando o ouvido com o inglês também, assim como no Brasil, né, a língua portuguesa tem os seus dialetos, É. né? Porque o Nordeste você tem o uso de vocábulos, o emprego de entonação de voz, né, de características que são distintas do Centro-Oeste, que são distintas aqui do Sudeste, que são distintas do Sul, e aí nós estamos falando de influências culturais, É de isso. origens coloniais, né, dos grupos que aqui vieram. A gente também encontra isso no inglês, né? Sim, você tem a regionalidade, né, deles, assim como você vai estudando. Você estava falando isso, eu estava me recordando também um pouco de tempo atrás. Eu fui a Florianópolis a primeira vez, não, também fui uma única vez, lugar maravilhoso. Porém, para eu fazer as excursões naquela época, eu lembro que eu entrei em grupos de argentinos. E assim, o guia falava espanhol, todo mundo falava espanhol. Eu era brasileira, mas eu no meio deles, porque eles vêm para cá, porque para passar a praia deles é ali. Então, você tinha essa receptividade, você tinha aquelas pessoas preparadas ali para te atenderem.
Uma coisa que é muito interessante. E eu acho que no caso da hotelaria, no caso de os que trabalham nos pontos turísticos, é sempre importante a gente procurar estar sempre estudando, procurar estar aprendendo, vivendo aquilo, para que o hóspede, quando ele chegue, seja a trabalho, seja a turismo, ele possa se sentir um pouquinho com aconchego, porque é muito complicado. Você imagina, você chegar num lugar, você não falar nada daqui, ou você, a pessoa, do idioma local, e você, aí as pessoas falam assim: "Ah, mas o mínimo ele tem que aprender". Sim, o mínimo, mas de repente te dá uma dor de cabeça, você precisa de um remedinho, te dá, sei lá, naquele momento deu vontade de você comer um prato daquele local. Como fazer? Não tenha dúvida. E hoje que a gente até observa, principalmente na hotelaria, né, que você tem ali um funil, né, e tudo, na verdade, converge para a recepção, Isso. né? Na recepção ali você tem o atendimento, você tem a orientação, né? Nos hotéis de menor estrutura você não tem a figura do concierge, então o recepcionista acaba ali também provendo as informações de turismo, de fechamento, de agendamento de pacotes, de compras, eventualmente até auxiliando numa remarcação de passagem aérea, né? Que hoje, por mais tecnologia que se tenha, mas ainda nós temos pessoas que demandam, né, de uma necessidade de uma sustentação ali de suporte maior. Então, a gente sabe da relevância de dominar o segundo idioma, mas por vezes até entender o que o hóspede está dizendo no inglês, da onde ele vem, né? É. Porque uma coisa é ouvir o britânico, né, falando inglês, outra coisa é o norte-americano, digamos assim, maior. Só que a gente também tem nos Estados Unidos, né, e é muito interessante, pelo menos para o meu ouvido, ouvir um texano, né, que é a essência, né, como diz, não, a figura, símbolo norte-americano é o texano, né, aquele homem rude do campo, né, o cowboy, Isso. né, ouvir um texano falar é diferente do nova-iorquino, que é diferente de um britânico, que é diferente de um australiano, que também tem ali toda uma peculiaridade no uso do idioma, porque traz consigo, né, a sua característica local, porque isso é importante também para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora também ter ciência. Nós aqui no Brasil, Sandra, me corrija se eu estiver errado, a gente não somente tenta aprender o idioma, mas a gente quer imitar o sotaque. Isso. Quando, na verdade, o mais importante é você dominar o idioma e ter a sua autenticidade ao falar, porque o outro também, quando vem ao Brasil mesmo tentando falar o português, a troca do artigo o pelo a é a mais comum. A sofá, né? A carro, né? Não é isso, Sam? Existe essa troca, mas você tem que começar, né? Então, por mais que tenha uma das coisas mais assim, para quem trabalha em qualquer área, chegou, você não começou a não entender, você pede para a pessoa se acalmar, ela ir falando devagar. Porque eu acho que a partir do momento também, para eles, o que é bem interessante, que você já está tentando falar a língua deles, você está tentando ajudá-los, ao momento eles param e eles vão começar também a te explicar. Vamos lá, talvez como nós fizemos no passado, sim. Mas eu acho que é uma coisa também que é bem bacana, essa troca. E a troca da cultura, porque aí é aquela coisa, você também deve passar por isso. A gente sai, a gente vai, viajamos a trabalho. Quando voltamos para o hotel, aí tá sempre o recepcionista, que sempre está esperando a gente, com um sorriso, que pergunta como foi o nosso dia, tudo. Então, dali, a gente quer começar a contar o que aconteceu. Quando tem o bloqueio da língua, fica difícil, mas a gente começa a tentar. Então, assim, você desenvolve e, assim, a gente aprende muito a cultura. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem preço. O que você dominando o idioma, o que você vai aprender de coisas novas, isso aí para mim é fundamental. E na emergência, Sandra, vale o Google Tradutor? Então, pois é. Eu lembro, na época de dar aula, que jogavam no Google Tradutor butterfly, aparecia o quê? A manteiga voadora. Então assim, claro, no momento... Ah, Sandra, você nunca usa? Se é preciso, você vai lá, você tem os dicionários, você procura, mas veja se tem coerência.
Agora, assim, é complicado. Se você, dependendo se a pessoa tá ali, olha, eu quero fazer um passeio, eu quero conhecer tal ponto turístico. Vai. Ah, então tá. Aí você quer conhecer, aí você quer explicar o que a pessoa tem que pegar. Vamos supor, tem um horário para ela ir, horário para ela entrar. Tudo bem. Mas aí a pergunta, de repente a pessoa pergunta se é uma, sei lá, uma coisa mais abrangente. Você fica assim, aí você vai. Até você. Deixa eu procurar aqui. E para você responder, é complicado. Uma palavra ou outra ainda tudo bem, né? Mas direto, né? Acho que para acalentar um pouquinho o coraçãozinho de você empreendedor, de você empreendedora, de fato a gente está avançando muito, não só no ensino dos idiomas, né? E hoje a gente tem várias ferramentas, não só presencial, como o uso da tecnologia, do EAD, hoje com professores ao vivo, né? 24 horas por dia disponíveis em qualquer idioma para aprender, assim também como nós temos aqui escolas brasileiras que também provêm o ensino da língua portuguesa para o mundo inteiro, mas a gente tem uma boa perspectiva aí nos anos que se avizinham do uso da tecnologia cada vez mais aprimorada e eu arrisco a dizer, Sandra, que mais tempo, menos tempo, a gente vai estar usando um fone de ouvido e falando o nosso idioma, traduzido automaticamente para o idioma do nosso comunicador, né, ou de quem está recebendo a nossa comunicação e vamos conseguir aí através da tecnologia conseguir se comunicar melhor. Mas né? aí eu vou te interromper. Só um pouquinho. E o calor humano? Sim, mas Sim, mas assim, fazer entender já vai ser um bom passo, né? é um bom passo, Alexandre. Mas olha só a diferença que é a gente conversar, pelo menos você vê ali a pessoa ainda, ela conversa, por mais que ela dê uma engasgada, mas ela tá tentando. E assim, ela vai engasgar com o primeiro, com o segundo. E principalmente dependendo da cidade, quando tem o porto, quando tem aeroportos, tem empresas, todas as empresas agora praticamente estão pedindo inglês. Então ali, você tá mais dinâmico, você vai, como eu vou te falar, você vai desenvolvendo mais. Sem dúvida. Aí, você tá com aquele. Tudo bem, uma coisa mais mecânica, tudo bem. Mas e aquele nosso jeitinho brasileiro de aconchego, de acolher, de brincar, né? Que você vê, quando você conversa com alguém, você sabe disso. Quando você conversa com alguém de outro país e ele dá aquele sorriso, por mais que você foi lá, aqui, buscou aqui. É gratificante. É melhor do que o aparelhinho novo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Sandra. Queria te agradecer a presença nesse episódio da NTBA. Eu que Mais agradeço. uma vez você aqui conosco, Sandra, trazendo essa informação importante para você, empreendedor, para você, empreendedora. O domínio do segundo idioma, seja o inglês, seja o espanhol. O inglês, basicamente, é a língua universal hoje. Se tentou com o Esperanto. Um dia já foi lá atrás a língua da diplomacia, o francês. Mas hoje o domínio do inglês torna-se fundamental para prosperar os negócios, cada vez no mundo mais globalizado, mais inteirado, não só para os negócios, mas para as viagens, para o entretenimento e para o lazer. Um oferecimento de Construtora Miramar, 49 anos, construindo um patrimônio sólido para que você tenha o conforto do seu lar, a segurança para cuidar da sua família. Fique atento aos lançamentos da Construtora Miramar por toda a nossa região da Baixada Santista, com o oferecimento também e o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos. Consultoria que acompanha o seu negócio desde o seu plano de negócio, fazendo a evolução, o seu posicionamento estratégico e também com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão fiscal, tributária e financeira da sua empresa para você concentrar naquilo que é mais importante para fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do canal NTBA, National Tourism and Business Academy. Tchau!